Miguel Castelo é o meu nome, e a minha experiência foi quando eu era mais jovem. Eu nasci no México e passei muito tempo na minha infância, em lugares como Acapulco e Cancún. Visitei muitos lugares turísticos, principalmente lugares que tinham praia. Minha mãe costumava se deslocar por essas áreas dos hotéis, e quando saía para trabalhar em algum lugar, inevitavelmente me levava junto. Aprendi a nadar desde muito cedo, e à medida que cresci, fui atraído pela profissão de pescador. Conheci várias pessoas que faziam isso. Quando fiz 19 anos e finalmente terminei o ensino médio, resolvi me juntar ao meu tio, que estava envolvido nessa atividade. Cerca de uma semana trabalhando com ele, eu ainda não tinha saído para o mar aberto em nenhum lugar perto da praia. A única coisa que fiz foi verificar tudo o que pegaram a quantidade de peixe, e também embalava toda a mercadoria e limpava o peixe. Eu tinha saído para pescar, mas nada fora deste mundo. Não era um trabalho como o de um pescador, nenhum trabalho como esse realizado dentro de um barco de pesca profissional. O dia em que meu tio decidiu que era hora de eu sair com ele, isso aconteceu no barco. O mar é muito volátil. Aprendi isso com o passar dos anos. Se você está pescando, a previsão pode dizer que vai ser um dia ensolarado. Mas a verdade é que quando você está na água, tudo pode mudar em fração de minutos. Naquele momento, eu estava me preparando no porto, me arrumando. Todos os navios estavam atracados quando meu tio veio até mim. Ele chegou e me disse que a gente ia esperar pelo menos mais 3 horas. Não importava se saíssemos mais tarde do que o planejado. Perguntei a ele por que íamos sair mais tarde. Bem, meu tio é um velho cão do mar, como dizem. Ele me disse que não havia gaivotas, e os animais na costa estavam se comportando de uma maneira muito estranha. Isso só significava que eles estavam indo para uma mudança de tempo climática que eu não sabia se seria muito volátil ou, talvez, pequena. Mas ele não quis arriscar. Eu fiquei confuso porque ontem mesmo tinham visto a previsão e não previram chuva. Na verdade, previram um dia ensolarado. Fiquei impressionado quando meu tio estava certo na fração de cerca de meia hora, minutos a mais, minutos a menos. O céu começou a ficar nublado e começou a chover muito forte. O mar começou a se comportar de uma maneira muito ruim, tanto que tive que sair várias vezes para verificar os barcos ao mesmo tempo. Também outros pescadores estavam fazendo a mesma coisa. Estávamos cuidando dos barcos mais do que qualquer coisa. Todos os barcos do menor ao maior. Não podíamos deixar que a água do mar arrastasse tudo para o mar. Imagine a paisagem saindo de vez em quando para verificar efetivamente se tudo estava devidamente amarrado. O vento era muito forte e a água foi ficando cada vez mais alta. Eu estava amarrando as cordas novamente quando, de repente, começo a ouvir algo estranho. Eu estava usando minha capa de chuva, mas apesar do som da chuva e do vento, das ondas batendo em diferentes, comecei a ouvir os gritos de uma mulher. Também grita um homem, e o choro de uma criança era como se uma família estivesse pedindo ajuda. Eu não conseguia entender o que eles queriam, mas os gritos de agonia ficaram para trás. Isso me chamou a atenção. Comecei a prestar mais atenção, deixando minhas orelhas mais viradas para o sentido dos gritos. Queria entender de onde vinha. Voltei-me para as palapas que estavam mais distantes. Virei-me para a praia, mas não havia nada. Não havia uma única pessoa, nem uma única pessoa cujo grito eu pudesse ouvir naquele momento. No momento em que me descobri, tirei o chapéu com capa de chuva para começar a ouvir melhor. Foi nesse momento que comecei a ouvir mais claramente. Os gritos eram de pessoas diferentes. Eles vieram da água, daquele mar volátil que eu vi. Era como se as pessoas estivessem no mar gritando por socorro. Comecei a olhar para o mar, mas não conseguia ver nada. Só via aquelas ondas cinzentas com o céu totalmente nublado e a chuva caindo. Para falar a verdade, algo muito assustador me deu calafrios. Só o pensamento de estar lá embaixo não era uma das melhores posições para nadar. E também nesses tipos de tempestades, o mar te arrasta com uma facilidade que é muito difícil de compreender para quem não é experiente ou não sabe nadar. Meu instinto me disse que eu tinha que voltar até o fim. Eu tinha feito meu trabalho, amarra as cordas, mas eu tinha uma certa sensação de que algo ruim ia acontecer.
Não demorou muito para que eu voltasse quando entrei. Vejo que na água tem algo amarelo que me chama a atenção. Quando presto mais atenção, vejo que é uma capa de chuva, ou uma igual à minha. Começo a procurar com meus olhos e percebo quem está abaixo, quem é a pessoa que está entrando na água. Tônio era apenas mais um menino, um pouco menos idade, mas a diferença foi de apenas meses. Quando vejo Tônio, grito para ele: "O que ele está fazendo na água? O mar pode tirá-lo, saia o mais rápido possível, precisa de um salva-vidas ou algo assim." Tônio, assim como eu, sabia nadar muito bem, mas o que ele me respondeu foi apenas para me escutar mais. Tônio me disse que poderia ter uma menina que estivesse nas ondas, lutando para continuar nadando, e ele estava indo para resgatá-la. Na verdade, ele me perguntou: "Você não está ouvindo ela?" Naquele momento, eu não ouvi nada. Os choros e os gritos cessaram para mim, mas aparentemente para ele, ainda os ouvia. Nesse momento, a única coisa que tenho que fazer é ir atrás do meu tio e dos outros pescadores, que, para minha sorte, estavam próximos dali, na cantina de um restaurante-bar onde estavam tomando café da manhã. Quando eu lhes disse que Tônio tinha entrado na água e estava nadando no meio dessa tempestade, todos saíram imediatamente, sem exceção, até mesmo pescadores de outros barcos. Meu tio foi quem chegou primeiro e disse a Tônio para sair da água, para voltar. Mas ele disse a mesma coisa que ela tinha gritado por socorro. "Eu tenho que encontrar a garota. Ela está lutando para sobreviver a isso. Talvez você não veja meu tio. Assim como eu, não viu nada." Naquele momento, lembro-me muito bem da cara dos pescadores. Todos se olhavam com uma cara de terror e alguma confusão. Meu tio disse que precisava de ajuda para desembarcar de um pequeno barco que eles tinham em mãos. Desembarcamos e fomos para o mar, e eu mantive os olhos em Tônio o tempo todo. Quando nos aproximamos de sua posição, Tônio desapareceu. Era como se a água o tivesse engolido. Começamos a circular em torno dele. Eu disse ao meu tio que aquele não era o lugar onde ele poderia ter nadado tão rápido. Nesse momento, 2 pescadores que estavam conosco mergulharam no oceano e só assim conseguiram trazer Tônio de volta. Tônio estava desesperado, com falta de ar, parecia estar submerso. Os pescadores ajudaram-no a levantar a superfície, mas não parou por aí. Tônio estava tentando segurar o barco, mas algo o impedia de subir. Ele disse várias vezes: "Ela está me puxando, está me puxando." Puxar-me. Estávamos tão confusos. "Quem está te puxando?" "Puxe, Tônio, e suba no barco." Mas genuinamente vi como seus braços estavam. Eles estavam se esforçando e nós estávamos puxando algo nas pernas deles que ainda estavam parados. Dentro do mar, puxavam-no para baixo. Nesse momento peguei uma das pernas do Tônio para poder erguê-lo e vi que ele estava preso no tornozelo. Havia outro par de mãos segurando-o com força. Era como se houvesse uma pessoa na água tentando afundá-lo. Eu não queria que Tônio saísse de lá. Vi suas mãos e assim que me aproximei e agarrei a perna de Tônio para puxá-la para cima. Vi um rosto debaixo d'água. Era um rosto cadavérico, com longos cabelos loiros, ou pelo menos o pouco que vi de suas feições, já que quase em sua totalidade podia dizer que era uma caveira. Isso era feminino. Ela era como uma mulher que estava debaixo d'água. Para a sorte de Tônio, e a minha também, essa coisa o soltou como se tivesse desistido. Finalmente, quando subimos, eu e o Tônio estávamos de volta ao barco. Ele nos disse algo que a mim e aos pescadores, especialmente aos mais inexperientes, fez nossa pele rastejar. Isso fez causar arrepios em nossa coluna. Tônio explicou que viu uma menina ao longe pedindo ajuda. Além disso, ele podia ouvir. Não pensou 2 vezes. Entrou na água, jogou a capa de chuva, mergulhou e foi direto até ela. Uma vez que estava com ela, porque Tônio diz que foi capaz de segurá-la, ele já estava voltando para o porto com ela nos braços. Ele conta que, no momento de levar a menina, essa menina estranha o abraçou. Tônio explica como aconteceu, mas era como se essa menina pesasse muito, como se ela pesasse quilos e quilos. Com o passar do tempo, essa menina ficou mais pesada, tanto que Tônio afundou. Afundou-se na companhia daquela menina.
Diz que quando já estava submergindo, quando viu que não conseguia sair, conta que quando viu que a água estava ficando mais alta acima dele e tinha dificuldade para nadar até a superfície, ele soltou essa menina, mas dessa vez ela não o largou. A menina agarrou o pé e continuou a mergulhá-lo e submergi-lo. Foi nesse momento que os outros pescadores entraram, e eles conseguiram me ajuda a subir à superfície. Mas eles dizem que mas Tonho explica que, mesmo que o ajudassem, aquela menina não o largava. Para completar, os pescadores Ibien dizem que não viram nenhuma garota. Eles disseram que sentiram que algo estava submergindo Tonho, como uma força ou algo com muito peso. Fui puxando cada vez mais e mais, tanto que os dois, em conjunto com as duas forças, tiveram que resgatá-lo. Claro, tem também o que eu vivi, o que eu vi. Eu pude ver isso. Não contei isso. Só contei para o meu tio que eu podia ver na água o que estava segurando. Meu tio simplesmente me explicou que essas coisas acontecem, e é por isso que acontecem no mar. Tem que ter muito cuidado. Perguntei ao meu tio, um tanto espantado, se ele tinha tido outras experiências semelhantes. Ele simplesmente acenou com a cabeça e me disse que sim. Aí eu perguntei para ele: cara, o que a gente viu lá é tudo muito assustador. Meu tio apenas desenhou um meio sorriso em seu rosto e me disse: nem tudo que se vê nos filmes acontece no oceano. Ele me explicou que o oceano é um elemento de condução e me disse para fazer um teste, e acho que dá para fazer também. A própria água é um elemento que pode ajudá-lo a desinfetar, que também pode ajudar a curar uma ferida, mas também pode tirar a sua vida. Você pode colocar qualquer recipiente em qualquer forma. Verá que a água toma a forma disso se houver um caminho, não importa o quão pequeno seja. Isso é o maior ou mais imperfeições que ele tem. A água vai encontrar o seu caminho para como chegar a isso e como atracar no oceano. Muitas vidas foram perdidas, e embora isso não signifique que todo o oceano seja assombrado, meu tio acha que há certas correntes ou certas tempestades. E experiente, ele sabia que o oceano podia ser implacável, e era melhor não o desafiar. O barco, após o episódio perturbador, começou a se mover de volta para o porto. A tempestade havia passado, mas o mar estava agitado. O capitão, profundamente impressionado com o que havia acontecido, instruiu os pescadores a ficarem alertas. O silêncio a bordo era interrompido apenas pelo som das ondas batendo no casco do navio. Indo ao sentido do porto, a atmosfera a bordo era tensa. Os pescadores desembarcaram rapidamente, agradecendo por terem retornado em segurança. Facundo, ainda abalado, compartilhou sua experiência com os colegas. Todos concordarão que algo sobrenatural estava em jogo, especialmente com as cordas dos salva-vidas sendo misteriosamente cortadas. À medida que o barco se aproximava do porto, a tripulação refletia sobre o que havia acontecido. O silêncio a bordo era marcado pela sensação de que, um dia, eles haviam testemunhado forças além da compreensão humana. E assim, a história de meu tio, o velho cão do mar, continuava a ecoar nas mentes dos pescadores. Aquele dia no oceano deixou uma marca indelével em suas memórias, lembrando-os de que o mar, com toda a sua beleza e generosidade, também guardava mistérios profundos e, por vezes, ameaçadores. Faltava alguma distância para chegar no porto, meu tio contando relatos que muitas pessoas nessa região viram silhuetas sinistras, que deixam os pescadores com medo de vir para esses lados. O engraçado aqui é que quando eles passaram por este lugar, eles viram a silhueta do que pareciam ser as bases daquela plataforma. Sim, eu também estava a bordo, diz meu tio. Algo que não fazia sentido porque já estava lá. Eles passaram por lá várias vezes, principalmente durante o dia e também à noite. As bases já estavam lá, ou pelo menos não estavam na superfície. O mar as devorara. Coincidentemente, no nevoeiro, elas podiam se ver, e ao mesmo tempo em que o navio partia, mais perto dessa figura, as silhuetas das bases desapareciam como se o nevoeiro as levasse embora, como se fossem praticamente ar. Outra coisa muito estranha que aconteceu é que o radar estava começando a falhar, por assim dizer. E isso o capitão lhe disse muitas vezes. Mais do que tudo, penso que,
Para não incutir tanto medo, é que nesse radar costumava tocar muito. Vou explicar esse radar. Ele está no barco, e ele marca se algo muito grande ou de proporções pesadas, algo enorme, está se aproximando do barco. Você também pode pegar animais ao se aproximar do barco, só cuidado se essa coisa é grande e pesada. Só que o radar não mostrava nada, mas mesmo assim, isso ao mesmo tempo tinha um sistema de segurança. E é que se essa coisa estava se aproximando deles, o alarme deveria disparar imediatamente, mas não disparava. Era como se a presença das bases da plataforma, ou o que quer que fossem, interferisse no funcionamento normal do radar. Essa anomalia aumentava a tensão entre a tripulação, que já estava apreensiva com as silhuetas que viam no nevoeiro. Além disso, os marinheiros relataram sentir uma atmosfera pesada e desconfortável sempre que passavam por essa área. Era como se as almas daqueles que perderam a vida na tragédia da plataforma estivessem ali, presentes de alguma forma inexplicável. A história continuou a assombrar a tripulação sempre que navegavam por aquela região específica perto do porto de Veracruz. A presença inexplicável das silhuetas e os incidentes estranhos, como o mau funcionamento do radar, mantiveram viva a atmosfera de mistério e apreensão. Como muitas histórias de marinheiros, essa revela que o mar pode guardar segredos, diz meu tio. Tem muitos mistérios que vão além da compreensão humana. A experiência do meu tio na Marinha do México foi repleta de encontros inexplicáveis, reforçando a ideia de que o oceano, por mais majestoso que seja, pode ser um domínio onde o sobrenatural e o real se entrelaçam de maneiras intrigantes. A parte em que o radar começa a falhar e tocar repetidamente quando próximo à área é particularmente intensa. A tentativa de usar um microfone para captar sons da plataforma abandonada e, em vez disso, ouvir vozes e golpes metálicos do fundo do oceano é fascinante e um tanto assustadora. Essa sugestão de vozes e atividade sobrenatural relacionada aos trabalhadores que perderam a vida na tragédia é um elemento poderoso e comovente. Chegamos ao porto, meu tio dispensou os pescadores e declarou que o trabalho estava cancelado naquele dia para que todos pudessem descansar do ocorrido. A atmosfera a bordo era carregada de inquietação e as expressões nos rostos dos marítimos refletiam uma mistura de temor e perplexidade. Enquanto ancorávamos, o nevoeiro continuava a abraçar a plataforma distante, como se escondesse os segredos que presenciamos. Os relatos dos pescadores sobre criaturas desconhecidas que emergiam das profundezas do oceano estavam frescos em nossas mentes, deixando-nos com uma sensação de fascínio e apreensão. A menção do Kraken e de outros monstros marinhos ecoava em nossas mentes, aumentando a percepção de que os oceanos eram verdadeiros enigmas, cheios de segredos e criaturas além da compreensão humana. Aquela jornada havia alterado nossa compreensão do mar, levando-nos a questionar as fronteiras entre a realidade e a lenda. Enquanto a tripulação se dispersava, cada membro carregava consigo as imagens perturbadoras daquele encontro no oceano. Nos dias que se seguiram, rumores e histórias se espalharam pela comunidade marítima, alimentando a aura de mistério que envolvia a plataforma abandonada. Eu, por minha vez, continuei a refletir sobre as profundezas desconhecidas que se estendiam sob as ondas. O oceano, vasto e impenetrável, permanecia como um reino onde criaturas e segredos aguardavam, desafiando nossa compreensão e alimentando o respeito pelos mistérios que ainda aguardavam descoberta. Agradeço por compartilhar essa experiência envolvente e única. Se houver mais detalhes ou outras histórias que você queira compartilhar, estou aqui para ouvir. Habitar aqueles abismos marinhos soa cada vez mais intrigante e não podemos ignorá-lo. Afinal, o homem, o humano, pode ter alcançado a Lua, mas ainda desconhece as profundezas dos nossos oceanos. Ninguém jamais explorou esse limite, e a próxima história servirá apenas para corroborar essa ideia. Espero que apreciem. Vou te contar! Outra história envolvendo meu tio ocorreu a bordo de um fracta, um desses imponentes navios de guerra. Ele a considerou extremamente estranha, pois apesar do tamanho imponente do navio, algo desconcertante aconteceu.
O mar é repleto de mistérios, com lendas de monstros e criaturas que desafiam nossa imaginação. Um caso conhecido é o Kraken, um leviatã de proporções gigantescas, dito habitar as profundezas oceânicas. Meu pai, com seus anos de experiência, acredita nessa possibilidade, embora não acredite propriamente em monstros. Ele fervorosamente crê em animais de grande porte, como peixes, lulas e enguias, espécies aquáticas que habitam as profundezas, distintas daquelas que conhecemos. Ele respalda essa crença com uma experiência pessoal, na qual testemunhou o que poderia ser descrito como um monstro marinho. Infelizmente, essa visão foi única, nunca mais repetida. A próxima história, narrada por meu pai, ocorreu durante uma noite no Golfo do México, próximo a Yucatán, onde o navio estava ancorado em mar aberto, sem nada à vista. Naquela noite, ele estava de plantão, patrulhando o navio. A falta de visibilidade e o silêncio quase total indicavam que a tripulação havia parado quase todas as atividades. Foi então que um estrondo incomum cortou a serenidade noturna, semelhante ao som de algo caindo ao mar. Ao se dirigir para a origem do barulho, meu pai esperava encontrar um colega marinheiro que havia caído ao mar. No entanto, ao observar de perto, percebeu algo estranho. Não eram trilhas de alguém caindo, mas algo emergindo da água e aderindo ao navio, como lagartixas grudando em uma superfície metálica. Essas criaturas escuras saíam da água e se fixavam no navio, escalando-o. O mistério crescia à medida que mais dessas entidades eram avistadas. As coisas grudaram no fracta e não apenas estavam presas, mas estavam subindo. Eu soube imediatamente que isso não era normal. Essas criaturas eram móveis, tinham vida. Elas olhavam para mim, pois seus olhos brilhavam na escuridão. Piscaram, me observaram enquanto escalavam. Cerca de 40 ou 50 delas permaneceram ali, e mais continuavam a emergir. Naquele momento, a única ação que tomei foi sacar minha pistola. Eu havia assumido uma posição mais elevada, e me aproximei de um dos gatilhos usados para pedir socorro ou alertar sobre alguma falha. Enquanto puxava o gatilho, me preparei rapidamente. Eu também tinha uma lanterna ao lado do gatilho, que liguei, apontei para elas, e sob a luz da lanterna pude ver melhor o que eram. Essas criaturas que saíam da água tinham uma cabeça semelhante à de um axolote. No entanto, ao contrário desse animal, elas tinham 2 membros longos, como braços humanos, que se fixavam no aço. Escalavam o corpo, deixando apenas uma enorme barbatana, semelhante à de uma enguia elétrica, que usavam para se impulsionar para fora da água e pular no navio. Enquanto eu apontava para elas e disparava, elas pararam por um momento, mas continuaram a subir. Sua cor era completamente escura e subiam muito rápido. Quando um marinheiro, desarmado, saiu correndo, esperei por outro para que houvesse testemunhas. Mantive o dedo no gatilho, disparando repetidamente. Essas criaturas, embora desconhecidas para mim, reagiam ao som dos tiros como qualquer outra criatura. Começaram a pular de volta para a água. Não todas, apenas as que estavam mais próximas. O tiroteio atraiu mais marinheiros. Continuei atirando enquanto outro fuzileiro admirado o observava. Olhei para ele e disse: "Você viu isso?" Ele confirmou. Eu disse: "Preciso de você. Se não houver provas, se não houver testemunhas como você, pensarão que estou louco. Não se preocupe, eu só preciso que você confirme." Continuei atirando até que todas essas criaturas voltaram para o mar. Não poderia deixá-las escapar. Entre os marinheiros que vieram, um barqueiro se aproximou e expliquei o que vi, incluindo o desaparecimento de um colega. A busca na área não deu resultados, deixando-me com uma experiência que resumiu a imensidão do oceano e as criaturas que esconde. O mar, com suas criaturas inimagináveis, ensinou-me a permanecer atento mesmo em momentos de aparente tranquilidade. Essas histórias são um lembrete de que, no oceano, o inesperado pode acontecer quando menos se espera. Essas foram minhas histórias. Obrigado por me permitirem compartilhá-las. Deixe-me saber o que você acha dessas histórias de marinheiros criptomaníacos. Você acredita que há muitos mais mistérios no oceano? Mitos e histórias. Coisas além dos acidentes. O mais importante é que você respeite o oceano. Seja qual for a sua opinião, aguardo seus comentários abaixo. Sem mais delongas, obrigado. Tenha uma boa noite.